pessoal, o vídeo de hoje é um Vida de Modelo e a gente vai falar sobre a carreira masculina e sobre a parte internacional dela. Então, vamos lá? E pra me ajudar nesse vídeo hoje, eu convidei um amigo muito especial que eu tava muito afim de trazer ele aqui, que é o Rafael Moreno, que é um modelo internacional. Então ele vai me ajudar respondendo as perguntas que vocês fizeram no Facebook há um tempo atrás. Então eu apresento pra vocês o Rafael Moreno. Olá, pessoal! Rafa, a gente fez uma enquete no Facebook há um tempo atrás. Sim. E eu pedi pro pessoal me mandar algumas perguntas pra saber um pouco sobre você, um pouco da sua carreira, tirar as dúvidas, porque muitos meninos têm dificuldade com a carreira de modelo também. Como a gente fez esse quadro pra ajudar as pessoas que querem ser modelos, nada melhor do que já trazer uma pessoa super informada e que seja homem pra ajudar vocês com essas dúvidas. Preparada? Preparadíssimo. Tô super feliz de estar aqui hoje, tô super animado de estar dividindo esse momento com você, poder contar um pouquinho da minha carreira, poder colaborar um pouquinho com os nossos internautas que fizeram essas perguntas, né? E muito orgulhoso dos teus vídeos, estão incríveis e bora para as perguntas, vamos respondê-las. Então vamos lá. Primeira pergunta. A Maria Almeida perguntou qual foi a primeira viagem de trabalho que você fez e como você se sentiu quando você ficou sabendo que você iria fazê-la. Bom, eu acho que a maioria dos modelos, eles aguardam por esse momento de receber o contato sobre a primeira viagem, sobre o primeiro trabalho internacional, e comigo não foi diferente. O meu primeiro trabalho internacional, eu fui para Paris. Na verdade, foi um link entre Paris e Amsterdã, na Holanda, isso há alguns anos. E a princípio, quando eu recebi o contato da minha agência que eu iria fazer essa viagem para trabalho, eu confesso que eu não consegui nem dormir, eu fiquei muito ansioso. Bom, você bem me conhece, você sabe que eu sou uma pessoa ansiosa, extremamente ansioso. Fiquei imaginando tudo que poderia acontecer e tudo que não podia também. E de repente, quando eu percebi, já estava viajando, as coisas já estavam desenrolando. Mas eu acho que o que me marcou mesmo foi a ansiedade, que eu acho que é inevitável para todo mundo. É o que eu consigo lembrar com mais clareza do momento pré-viagem, do momento da minha primeira viagem. Foi o que mais me marcou. Porque deve ser muito legal, né? Você receber uma ligação e falar, olha, você tá indo para Paris. Você tá indo viajar para Paris para modelar. Então, a sensação da espera deve ser muito ruim, né? Exato. Deve ser ruim pra dormir, você deve querer fazer as malas, nossa, deve querer sair agora. É exatamente isso. Muitas vezes a gente recebe as ligações e a gente tem a viagem num período de tempo muito curto. Agora, muitas vezes a gente recebe a notificação, a gente recebe as ligações da nossa viagem com um tempo de antecedência grande. Nesse meu caso, eu lembro que a minha agência me avisou que eu viajaria e eu viajei cerca de 2-3 semanas depois. E aquelas 2-3 semanas foram aquelas semanas de ansiedade. Demoraram um ano. Exatamente, foram 3 semanas que pareciam ser 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas foi muito bacana, foi muito incrível. A Elaine Joanucci quer saber qual foi a maior dificuldade que você enfrenta numa carreira internacional, no início principalmente. Eu acho essa pergunta muito legal, tá? E muito importante para as pessoas que estão começando uma carreira, que querem seguir uma carreira internacional, elas terem a total dimensão do que vem pela frente, certo? Então, quando a gente fala de carreira internacional, quando a gente fala de carreira de modelo, o que eu gosto muito de frisar é a questão de que a gente não vive só do glamour. É uma carreira que ela mostra muito glamour. Foi o que eu disse pra vocês lá naquele primeiro vídeo. Vida de modelo não é fácil, não é o que vocês imaginam. Para chegar no produto final das fotos é um trabalho muito longo, muito cansativo. Então há muitas dificuldades na nossa carreira. Então não é simplesmente glamour e fotos e presentes, né? Não, eu costumo dizer, inclusive, em entrevistas que eu faço mundo afora, no Brasil, enfim, que eu considero que 95% do trabalho do modelo é o trabalho árduo, 5% é o glamour, é o que as pessoas veem, é o resultado final, que é uma delícia, sim, mas é preciso a gente ter a consciência de que por trás daquele 5% do glamour que todo mundo vê, que é o glamour de fato, tem muita coisa. Tem 95% que é de ralação, né? Você nem sabe como funciona. Pois sem dúvida, o mercado internacional ele é muito competitivo, assim como o mercado da moda é. Acho que... E você considera que o mercado internacional é mais competitivo que o mercado brasileiro? Sem dúvida. Mas o que pesa para ele ser mais competitivo? Na verdade, os grandes trabalhos.
O Brasil, de fato, cresceu muito frente ao mercado da moda, mas os grandes trabalhos, os grandes estilistas internacionais estão lá, né? Exatamente, estão lá. Então a competitividade para conseguir um trabalho desses é muito grande, de fato. A Lanai Caroline quer saber como é morar toda vez em lugares diferentes e como é lidar com a saudade. Bom, morar em lugares diferentes tem seus pontos positivos e seus pontos negativos. Tá, vamos começar pelos positivos. Tem os pontos positivos. É incrível, você conhece lugares diferentes, pessoas diferentes, culturas diferentes. A gente tem a rotina de trabalho, a gente tem o nosso dia a dia, mas a gente tem também o day off, a gente tem o tempo livre para conhecer os lugares. E em relação aos pontos negativos, é complicado, porque muitas vezes você está em um país, você tem que viajar para o outro numa fração de tempo muito rápida, como eu sempre conto para vocês as histórias. A gente chega em casa e a gente sabe que vai viajar em 2, 3 dias. Você literalmente vive com as suas coisas dentro de uma mala, certo? O teu guarda-roupa, a tua vida, muitas vezes está dentro de uma mala. Você leva roupas de primavera, verão, outono e inverno. Que você não sabe quando você volta, para onde você vai, qual é o seu próximo destino. Tem que estar preparado. Então você tem que estar preparado. É muito bom, é muito legal, mas você tem que estar preparado. E como lidar com a saudade? Bom, acho que isso não tem muito segredo para quem viaja de casa para uma cidade pertinho, para quem viaja de casa para um outro país. Eu acho que a saudade, ela é a saudade. Ela é dolorida, ela é difícil de lidar, mas de certa forma a gente vai aprendendo a lidar. O momento de tchau no aeroporto é quando a saudade já começa a despertar. O Eduardo Diniz quer saber como foi para você ouvir o temido não. E isso estando fora do país, fora da sua zona de conforto. Pergunta bacana do Eduardo. Vale ressaltar que o não ele vai existir na carreira do modelo, independente de 5, 10, 20 anos de carreira. A princípio, quando a gente é mais novo, mais imaturo, começo de carreira, o não choca de certa forma. Dói, exatamente. Mas com o passar do tempo, você vai percebendo que nem sempre aquele não foi ruim pra você. Foi ruim. Nem sempre ele vai te fechar a porta. Muitas vezes aquele não, ele vai te servir como incentivo. Ele vai te mostrar que você não está preparado para aquele tipo de trabalho, que nem sempre aquele tipo de trabalho é o trabalho do teu perfil. Então, de certa forma, a gente consegue, ao longo dos anos, ir percebendo, aprender a lidar com os nãos. A Josiane Santana quer saber como você iniciou a sua carreira de modelo e se é difícil ser um modelo. Acredito que, como a maioria dos modelos, eu comecei sendo parado na rua. Eu estava andando com a minha mãe em São Paulo, numa rua super conhecida, e um scouter me parou e me perguntou se eu tinha interesse em ser modelo, se eu já tinha feito algum trabalho, enfim. Eu tinha de fato vontade. Muitas pessoas sempre me falaram: você é bonito, você é alto, você é magro, você poderia ser modelo. E de certa forma você começa a digerir aquilo na tua cabeça. Então eu tinha vontade, nem que fosse o fato de fazer algumas fotos e tê-las comigo. Nem que fosse pra guardar de recordação. Pra guardar de recordação, que eu acho muito legal. Muitas pessoas fazem simplesmente pra ter o book, né? Eu tinha essa vontade, sim. Tive essa sorte, eu acredito que o fator sorte, o fato de você estar no lugar certo, na hora certa e perceber que tudo isso está ao seu favor, conta muito. Eu tive isso do meu lado, sim. Mas eu também corri atrás. Eu fui parado nessa rua em São Paulo, me chamaram para ir a uma agência, fiz algumas fotos, comecei a trabalhar desde então, fiz testes legais. Alguns anos depois de muita preparação, embarquei para a carreira internacional. O seu início foi difícil? Foi difícil, como eu acredito que é o início de qualquer pessoa, que também faz parte da pergunta, né? É uma carreira difícil, tem que ser vista como uma carreira como outra qualquer. O que eu quero dizer? Como tem que ser vista como uma carreira como outra qualquer? Para você chegar ao patamar de qualquer carreira, você tem que investir, você tem que trabalhar, você tem que se dedicar, você tem que ter foco, determinação. Todas as dicas que a gente dá pra você que são muito importantes, eu falo isso em todos os vídeos. O Rodrigo Fernandes quer saber em relação à sessão fotográfica, qual é o nível de dificuldade, se o modelo tem que saber posar ou é sempre o fotógrafo que direciona, e qual é a maior dificuldade na relação modelo e fotógrafo. Bom, eu acredito que a maior dificuldade na relação modelo e fotógrafo é a falta de sintonia. A princípio, o modelo precisa saber posar, gente. O modelo que chega em estúdio e não sabe nem o que está fazendo é complicado. Realmente, é muito difícil de render um bom trabalho se o modelo não sabe posar.
Então, gente, entre no YouTube, procurem vídeos de modelos posando, vídeos de modelo fotografando o catálogo, vídeos de referência, treinem em casa. Para chegar no estúdio e junto com o fotógrafo, ter uma boa sintonia, você conseguir fazer o que o fotógrafo te pede, você ter autonomia de fazer uma pose, você fazer o que você quer fazer junto com o que o fotógrafo pede e sair um trabalho bem feito. Eu acho que a grande dificuldade é essa. Vale lembrar que muitos trabalhos são dirigidos pelo fotógrafo. O fotógrafo vai te pedir que faça uma pose, que levante um braço, que dê um pulo, que faça uma cara, que faça uma expressão mais forte, uma expressão mais angelical, mas muitos trabalhos, e isso acontece muito na Ásia, por exemplo, o modelo chega e fica totalmente dependente dele. O modelo é quem de fato dirige o próprio trabalho. Isso acontece muito nos catálogos asiáticos. E eu acho que a dificuldade maior no exterior em relação à sintonia, comunicação, modelo, fotógrafo é a dificuldade de comunicação quando o modelo chega despreparado. Além de não saber pousar, ele não sabe o idioma, ele não sabe o inglês, ou ele não sabe algum outro idioma que poderia fazer uma melhor comunicação entre eles. É difícil mesmo. E aí a última pergunta do Matheus é uma pergunta que mais um monte de gente fez e que eu poderia fazer um vídeo só pra isso. Você imagina o que deve ser? Eu acredito que sim, tá? Com certeza. Então, a última pergunta dele é se agora, com a sua carreira internacional, ou até mesmo antes de você ser famoso, você já recebeu alguma proposta de Book Rosa, Book Azul, Bom, a proporção de Book Rosa e Book Azul tá imensa, né? Tá. Por todos os lugares que eu ando, com todos os meus amigos que não são do meio da moda, essa é a pergunta mais frequente. Ah, já que a gente está conversando e você está contando um pouquinho das coisas que estão acontecendo, conta pra gente, você já fez Book Rosa? Você já fez Book Azul? A princípio as pessoas estavam só focando nas palavras Book Rosa, né? Mas agora o Book Azul também entrou na onda. Mas, eu vou ser bem sincero, eu nunca presenciei, eu nunca vi pessoas fazendo, eu nunca percebi nas agências que eu trabalho que pessoas fizeram. Agora eu não vou te dizer que exista ou que não exista, eu não posso te dizer. Eu não posso vestir a camisa do existe ou não existe. Eu acredito que, como em qualquer profissão, tem um lado positivo, um lado negativo, um lado bom, um lado ruim. Então eu não vou te dizer que eu acredito que não exista o Book Rosa, o Book Azul, mas a partir do momento que você trabalha com agências sérias, e eu te digo, em relação às agências que eu trabalho, a agência que eu trabalho no Brasil, as agências que eu trabalho no exterior, em cada país, são agências sérias, então elas não precisam disso, elas não trabalham dessa maneira. Você pode ter uma farmacêutica que também se prostitui, você pode ter um padeiro que também se prostitui, você pode ter um modelo que também se prostitui, né? Isso não é... Existem profissionais e profissionais, em qualquer isso depende carreira. do caráter da pessoa, entendeu? Então se faz Book Rosa, se não faz, se tem ou se não tem, isso depende muito de onde você está trabalhando, com a equipe que você está trabalhando, como você está trabalhando e qual é a sua postura. Porque se você tem uma postura bacana, se você é uma pessoa séria, você não vai receber proposta porque você não dá abertura para isso. Exatamente, Então, sem dúvida. Eu, graças a Deus, nunca vivenciei isso, não tenho amigos que vivenciaram e fui muito bem educado, muito bem preparado pelas minhas agências, pela minha família, e eu sei exatamente até que ponto eu posso ir e o que eu devo fazer. E graças a Deus eu não precisei disso pra chegar onde eu cheguei. Esse foi o vídeo de hoje. Eu Adorei queria responder mais um monte de perguntas. Também queria. É muito gostoso. Muito gostoso. Muito. A gente começa meio travadinho, a gente começa meio preso, mas a gente vai ficando à vontade, Daqui a quer pouco a gente responder tá mais, falando né? É bem por aí. Então assim, a gente selecionou essas perguntas, mas se tiver mais alguma dúvida que vocês queiram tirar, podem colocar aqui nos comentários abaixo, que eu vou trazer o Rafa de novo. Com maior certeza. prazer, vem com o maior prazer. Não esqueça de curtir esse vídeo, eu vou colocar as redes sociais do Rafa aqui, vocês vão curtir tudo. Aproveita, entra lá pra ver todas as fotos maravilhosas que ele tem. Se inscreve no canal porque os próximos vídeos serão incríveis. Se você gostou desse vídeo, dá um like. Se você não gostou, não dá um nada. like também. Dá um like também. Não seja chato, olha o mundo, entendeu? Muito obrigada e tchau. Um beijo, gente. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado, tá? Olá! E aí, pessoal? Olá, pessoal, tudo bem? Olá! E aí, pessoal? Olá! Horrível! Olá!